Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar aquela listinha de exercício resolvida e comentada sobre volumetria e titulação ácido e base. Parte das questões já foi feita em sala de aula com vocês, mas vamos lá deixar registrado, devidamente gravado, e vamos começar. A primeira questão, total de 13 questões, tá? Então vamos começar. A questão 1, ela fala o seguinte: 20 ml de uma solução 0,10 molar, ou seja, 0,10 mol por litro de ácido clorídrico, exigido na titulação 10 ml de solução de NaOH, hidróxido de sódio. Ele quer a molaridade da solução básica. Então lembre que para titulação nós temos algumas observações e a principal delas é que nós vamos trabalhar sempre com o ponto de equivalência. O ponto de equivalência é aquele ponto no qual nós temos que o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base, ou seja, ao consumo das espécies, e consequentemente a concentração do ácido vezes o volume do ácido vai ser igual à concentração da base vezes o volume da base, tá? Atentem-se aqui às unidades utilizadas para concentração e para o volume. E aí vamos lá, vamos começar. Para essa questão em específico, observe que nós temos aí, vamos tomar como referência essa relação, tá? CA, VA, CB, VB. É importante aqui avaliar também que existe um X, tá? E existe aqui também um Y. Esse X e esse Y, como mencionado em sala de aula, diz respeito à quantidade, no caso do X, de hidrogênios ionizáveis, tá? Então aqui se refere aos hidrogênios ionizáveis e esse Y se refere à quantidade de hidroxilas que são dissociáveis no meio. Então é importante lembrar que, por exemplo, caso eu tenha um ácido sulfúrico, nós temos aqui um H2SO4, então são 2 H+ que são liberados no meio. Então esse X seria 2. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um hidróxido de magnésio, nós temos um MgOH2, então são 2 hidroxilas liberadas no meio, associadas no meio, então esse Y viraria 2, tá? Então, cada caso nós temos aqui uma consideração a ser feita. É importante você saber identificar se a espécie é um monoácido, se é um diácido, se é uma monobase, uma dibase, para daí você aplicar nessa relação que diz respeito ao ponto de equivalência. Essa equação vale para praticamente todas as situações, tá? O que pode existir aí talvez seja a transformação de mol para massa, ou massa para mol, ou algum cálculo de concentração ou diluição que possa estar relacionado. Mas aí vamos lá, vamos botar aqui a questão 1. Vamos utilizar aqui o XCA VA igual a CB VB vezes Y. Vou tentar salvar isso aqui porque a gente vai usar bastante essa relação aqui, tá? Se ela ficar salva, excelente, ficou salva. Ficou salva? Deixa eu voltar. Ficou salvo. Então deixa eu apagar isso aqui. E vamos trabalhar somente com essa primeira relação, tá? Vou trazer essa relação aqui para cá. Nós temos aí o HCl e nós temos o hidróxido de sódio. E aí que fica claro para vocês, tá, pessoal? O HCl, quando em meio aquoso, ele vai ionizar e vai liberar como único íon H+, no caso, apenas um único íon H+, tá? E no caso do NaOH, nós temos a dissociação, nós temos aqui a liberação do Na+, e nós temos aqui a hidroxila. Então perceba que tanto o ácido clorídrico quanto a hidroxila aqui são espécies que eu vou classificar como sendo, obviamente, o monoácido para o ácido clorídrico, perdão, e a hidroxila, no caso, como apenas uma foi dissociada, uma monobase, tá? Então HCl é um monoácido e NaOH vai ser uma monobase. E aí vamos para a questão, tá? Ele fala o seguinte: 20 ml. Deixa eu trazer essas informações aqui para baixo, que a ideia é colocar os dados aqui logo abaixo da equação. Vou trazer para cá. E aí vamos lá, vamos começar. Nós temos aqui 20 ml de uma solução de HCl, o X vai ser igual a 1, a concentração do ácido é 0,1 mol por litro, vou colocar aqui o mol por litro, vezes os 20 ml da solução ácida, igual a concentração da base, é aquilo que a questão pede, vezes o volume de base utilizado, que foram 10 ml, tá?
Então, joga 10 ml de base e aqui o Y vem C1. Um ponto importante é, professor, eu preciso aqui transformar esse ml em litro. Quando você substituir os dois volumes dos dois lados da equação, não precisa, tá? Porque o ml do lado de cá vai cortar com o ml do lado de cá. Mas se você for trabalhar com a relação, por exemplo, de número de mols, aí é interessante transformar esses valores para litro, tá? E aí vamos lá. Para essa relação aqui nós temos 1 vezes 0,1 dá o próprio 0,1 vezes 20, isso aqui vai dar 2 mol por litro. Do lado de cá sobrou CB vezes 10. E aí, trazendo essa informação aqui para baixo, nós temos que CB, botar aqui embaixo, CB vai ser igual a 2 dividido por 10. Então, CB vai ser igual a 0,2 mol por litro. Então, a concentração da minha base era de 0,2 mol por litro ou 0,2 molar, tá? Dê uma pausa, copiem tudo, faça as observações que vocês acharem pertinentes e vamos para a próxima questão. Deixa eu apagar isso aqui e vamos lá. A questão 2. A questão 2 vai tratar também de uma neutralização. Lembre que a neutralização, pessoal, ela consiste em uma reação entre um ácido e uma base, uma espécie ácida e uma espécie básica, que tem como objetivo consumir completamente as duas espécies, no caso, consumir completamente as duas espécies, de modo que ao final você tem a formação de um sal e a formação de água, tá? E aí, na questão 2, nós temos o seguinte: 25 ml de uma solução de ácido acético. Para fazer química orgânica, tem que lembrar que o ácido acético é o nosso ácido etanóico, é o CH3COOH. E esse rapaz aqui, ele é um monoácido, tá? Um monoácido orgânico. Então, esse X aqui vai ser igual a 1, tá? Para o ácido acético. E vamos lá. A questão fala que são dispostos aí 25 ml de uma solução de ácido acético, 0,06 mol por litro. E aí, nós temos na substituição, né, do nosso CaVaCbVb, nós temos os seguintes valores. O X vai ser igual a 1. O Ca, a concentração do ácido, vai ser igual a 0,06. Não vou colocar mais as unidades, porque você já começa a perceber que eu vou sair cortando tudo, tá? Então fica mol por litro vezes, eram 25 mililitros, igual, do lado de cá, a concentração da base é o que eu quero, vezes o volume de base que eu utilizei, que eram 15 ml, tá? E aí nós temos que CB vai ser igual a 0,06 vezes 25 dividido por 15. Então, fazendo essa continha rápida aqui, nós temos que 0,06 vezes 25 vai ser igual a 1,5. E aí, 1,5 dividido por 15, a concentração da base, deixa eu só colocar para vocês aqui, 1,5 dividido por 15, isso aqui vai ser igual a 0,1. Se é a concentração, eu vou ter isso expresso em mol por litro, tá? Se eu fosse colocar os dados aqui, até coloquei o ml, mas eu poderia tirar isso aqui, tá? E lembrando que o Y aqui é igual a 1. Se eu colocasse as unidades, o ml cortaria com ml, sobraria o mol por litro, tá? Que seria a nossa unidade final aqui de concentração. Então, letra B é 0,1 mol por litro, tá? Vamos para a questão 3 agora. Aquela pausa, copie o que você precisa copiar e vamos para a próxima questão. Questão 3. Nós temos a seguinte relação. Chama-se titulação a operação na qual se adiciona a solução padrão gota a gota à solução problema, ou solução contendo a substância a analisar até o término da reação. E aí, lembra que eu havia comentado em sala de aula que nós sempre utilizamos o indicador ácido de base. E aí, o padrão, aquela reação clássica padrão, com NaOH e HCl, na qual se dispõe de fenolftaleína, que é o indicador ácido de base com pH de viragem ali em torno de 8,2, 108,10. E aí, quando ocorre a alteração da cor do indicador, é sinal que a reação ela já ultrapassou o ponto de equivalência, você fecha a válvula e você faz a conferência do valor que foi utilizado. Nós temos aí, aqui ó, numa titulação, final da segunda linha, numa titulação
típica dita acidimetria, também é um nome que pode ser utilizado, tá? Titulou-se 10 ml, deixa eu começar a anotar os dados aqui, 10 ml de uma solução aquosa gastando, perceba, não se fala aí da concentração do ácido. Então são 10 ml de uma solução aquosa de HCl, gastando-se um volume aí de 20 ml de NaOH com concentração 0,1 mol por litro. E aí pede-se para o item A equação balanceada entre os dois. Ora, se eu tenho HCl mais NaOH, tem-se aqui a formação de um sal, que é o NaCl, mais a água, que vai ser, obviamente, H2O, tá? Perceba que a proporção aqui, para ficar bonitinho, deixa eu colocar lado a lado, mas é importante que você observe que nessa relação aqui não há nenhum outro coeficiente estequiométrico que seja diferente de 1, tá? Então, se eu for efetuar o balanceamento disso aqui, ó, todos os coeficientes estequiométricos para os reagentes e produtos equivale a o número 1, tá? E aí, deixa eu trazer para cá novamente. Vamos para a letra B. A questão pede a concentração de HCl. E aí, mais uma vez, CA, VA, CB, VB. A questão pede o valor de CA, a concentração do ácido. E aí nós temos X igual a 1, já que HCl é um ácido monoprótico. A concentração do ácido é o que se pede, Ca, vezes o volume do ácido. Ele fala aqui na terceira linha, titulou-se 10 ml de uma solução de HCl. Então já aqui, ó, 10 igual a concentração da base, que era 0,1, vezes o volume de base, 20 ml. E o Y para o NaOH equivale a 1, tá? Mais uma vez, vamos na base. Então Ca vezes 10 vai ser igual a 2. Então, Ca vai ser igual a 2 sobre 10, Ca igual a 0,2 mol por litro. Tá? Questãozinha simples de fazer. Uma questão até interessante porque o item A envolve o desenrolar da neutralização, né, para a formação do sal e da água, perdão. E aí você tem no item B o cálculo da concentração. Tranquilo? Então, faz aquela pausa ali, daquela copiada, anota as observações e vamos para a questão número 4. Então lembra, tá? A titulação toda ela vai ter como ponto-alvo de trabalho sempre o ponto de equivalência. Lembre-se disso, tá? No ponto de equivalência, número de mols do ácido igual ao número de mols da base. Deve levar em consideração, até coloquei na equação de baixo, mas eu coloquei na equação de cima. Lembra que tem esse x, lembra que tem esse y, tá? Isso vale também para as duas equações, tanto para essa equação quanto para essa equação aqui, tá? E aí vamos lá, questão 4. 10 gramas de ácido sulfúrico foram dissolvidos em água até completar o volume de 250 ml de solução. 50 ml dessa solução exigiram na titulação 38,48 ml de solução, 1 molar de NaOH. E aí a questão pede a pureza do ácido sulfúrico. Para esse tipo de questão que envolve pureza, coloque a observação no seu caderno e anote o seguinte, tá? Que a pureza, seja para volumetria, titulação, seja para qualquer outra reação de estequiometria, relação estequiométrica, sempre fica para o final. Você parte do pressuposto que você não conhece a concentração ou a massa daquele reagente, nesse caso o ácido sulfúrico, e ao final você vai comparar com esse suposto 10 gramas que a questão joga para você, tá? Então inicialmente a questão fala que a massa de ácido sulfúrico, vou botar aqui no cantinho, ó, que a massa de ácido sulfúrico vai ser igual, esse 4 parece uma letra desconhecida, vou botar aqui, ó, ácido sulfúrico, a gente tinha supostamente 10 gramas. E aí vamos lá, desses 10 gramas, tá? Prepara-se uma solução com 250 ml. O ponto-chave aqui é determinar a concentração de ácido sulfúrico presente nesses 250 ml. Então, eu vou deixar aqui, ó, concentração 250 ml. Como é que eu faço isso? É importante sempre trabalhar com a relação mol-volume, tá? No caso, mol por litro. A questão fornece aqui uma relação de massa. E aí tu tem que lembrar que a concentração, nesse caso, a molaridade. Eu estou colocando C, mas entenda que é a molaridade, tá? Isso aqui é número de mols de ácido sulfúrico dividido pelo volume da solução. Só que eu não conheço o número de mols de ácido sulfúrico. E aí, para isso, eu tenho que trabalhar com aquela seguinte relação. O número de mols é igual à massa daquela substância
dividida pela sua massa molar, tá? No caso da massa molar do ácido sulfúrico, a questão fornece para vocês. Vou colocar aqui no cantinho, ó, a massa molar do ácido sulfúrico é igual a 98 gramas por mol. Só que aí, pessoal, entenda, tá? A gente pode ganhar um pouco mais de tempo aqui e assumir que essa concentração, perdão, essa massa molar, ela pode ser expressa, ao invés de ser 98, nós podemos colocar aqui 100 gramas por mol, tá? Nos atende por enquanto, nos facilita, e claro, numa questão discursiva, sendo eu o corretor, se você quiser colocar que a massa molar é igual a 100 gramas por mol, trabalhar com esse valor aproximado e ao final da resposta colocar valor aproximado ou aproximadamente, tanto eu considero, tá? Desde que você deixe claro e evidente quais foram os arredondamentos que você fez para resolver aquela questão. E aí, vamos lá. Eu tenho que determinar qual que é a concentração de ácido sulfúrico, no caso, expressa em mol por litro, em partindo de 10 gramas de ácido sulfúrico em um volume de 250 ml. Então, trago para cá essa relação e aí observe o seguinte. Número de mols, vou colocar até em vermelho aqui, ó. Número de mols de ácido sulfúrico vai ser igual a 10 gramas, tá? Vamos assumir que a massa molar é 100 gramas por mol. Se você observar isso aqui, ó, o grama vai embora com grama, vai sobrar só o mol, correto? Corto um zero com outro zero, fica 1 dividido para 10. Então, o número de mols de ácido sulfúrico vai ser igual a 0,1 mol, tá? E aí, isso aqui é a quantidade de matéria. Observe que isso aqui não é concentração, isso aqui é quantidade de matéria. Perceba que isso aqui foi colocado em 250 ml de solução. E aí, como é que eu vou determinar a concentração aqui, tá? Eu vou dividir a quantidade de mols pelo volume da solução. Então, a concentração de ácido sulfúrico que supostamente eu tinha, né? Porque ele fala que eu dispus de 10 gramas. Vai ser de 0,1 mol dividido por 0,250 litros, tá? Isso aqui é importante. A concentração tem que ser expressa em mol por litro. Realizando aqui essa operação, nós temos que 0,1 dividido por 0,250, isso aqui vai ser igual a 0,4 mol por litro. Então, esse valor é o que eu supostamente tenho, partindo da seguinte relação que o enunciado me propôs ali, que eu tinha 10 gramas de ácido sulfúrico. Então, supostamente eu tinha 0,4 mol por litro. Só que tem um ponto interessante. Ele vai pegar esses 0,4 mol por litro em uma solução de 250 ml, ele tira 50 ml e vai titular os 50 ml. E aí tem aquela relação que eu sempre faço em sala de aula, costumo fazer em sala de aula. Se eu tenho uma garrafa de cachaça e tu sabe que o teor alcoólico da cachaça é de 40%, isso na garrafa, se eu separo uma dose, qual que é a concentração de álcool presente naquela dose? Os mesmos 40%, não muda. Obviamente que muda o volume da solução, porque eu tenho menos volume de cachaça. Muda, obviamente, a massa do meu soluto, que é o álcool, certo? Só que a concentração, a razão massa, volume, a razão volume, seja lá como você expressa essa concentração, ela vai aparecer para você de maneira sempre constante, tá? Então eu tenho, ora, se eu peguei uma alíquota disso, a concentração da alíquota é de 0,4 mol por litro. E aí ele vai preparar e vai titular isso com hidróxido de sódio. A questão fala que para a titulação ele utilizou o NaOH e aí o volume de NaOH, coloca aqui, ó, o volume de NaOH foi de 38,48 ml e a concentração de NaOH era de 1 mol por litro. Só que tem um ponto aqui, tá, pessoal? Lembre-se que nós estamos falando do ácido sulfúrico. Então, se eu fosse apresentar essa relação, fosse apresentar aqui a minha equação balanceada, você tem que levar em consideração que a equação balanceada ela deve apresentar os coeficientes corretamente dispostos naquela equação e a proporção que existe entre o ácido e a base. Então, se eu tenho ácido sulfúrico reagindo completamente com hidróxido de sódio, eu tenho a formação de um sal, tá? Que é o sulfato de sódio, mais água. E aí observe que a proporção aqui vai ser de 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols
tá? A proporção aqui, ó, é de 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols, tá? Da minha base. Então, aquele X e aquele Y devem apresentar a minha proporção. Então, quando eu trago aquela minha equação, o meu X vezes CA vezes VA igual a CB vezes VB vezes Y, esse X, ele continua, no caso, esse X, ele vai valer agora 2, tá? Por que 2, professor? Lembra que X corresponde à quantidade de hidrogênios que são ionizáveis. Então, eu tenho que olhar para o meu ácido e observar quantos hidrogênios ionizáveis eu tenho aqui, tá? São 2. Então, o meu X aqui, ele vale 2, tá? Alguns alunos, eles aprenderam que você tem que trocar e inverter o coeficiente estequiométrico. Pode ser assim também, tá? Tendo problema. Embora eu aconselhe você a sempre relacionar a estrutura da molécula. Então, pega, se eu tenho H2SO4, esse X, que corresponde à quantidade de hidrogênios ionizáveis, ele deve ser 2, tá? Referente ao ácido. E aí, vamos lá. Fazendo a substituição, eu tenho 2 vezes a concentração do ácido, tá? Que eu supostamente tenho 0,4, mas aí eu vou dizer que eu não tenho esse valor. Por que eu faço isso? Eu vou determinar essa concentração mediante o valor de base que foi utilizado e vou comparar com 0,4. Se eu tiver de fato 0,4 aqui é porque eu tenho 100% de ácido sulfúrico. Se não, é porque eu tenho algumas impurezas. E eu vou determinar a pureza desse ácido sulfúrico. Então eu faço 2 vezes Ca vezes 50. Isso aqui vai ser igual a concentração da base, que era 1 mol por litro, vezes o volume da base, que era 38,48 vezes 1, tá? Lembrando que o Y corresponde à quantidade de hidroxilas dissociáveis, nesse caso NaOH, apenas 1. Então, eu tenho Ca vezes 100 igual a 38,48. Então, Ca vai ser igual a 38,48 dividido por 100. Fazendo essa continha rapidamente aqui, né? Jogamos a vírgula para a esquerda, 2 cadeias decimais. Então, a concentração do ácido vai ser igual a 0,300, no caso 3848 mol por litro. Só que aí, lembra que lá no começo eu tinha supostamente quanto? 0,4. Então, se eu for determinar aqui, por exemplo, a pureza desse ácido sulfúrico, eu faço 0,38, que é o resultado real, dividido por 0,4, que é o valor que supostamente eu tinha, tá? Seria o experimental pelo teórico. Então, fazendo essa continha rápida aqui, isso vai dar aproximadamente 96%, tá? Então, por que aproximado? Lembra que lá no começo, para facilitar minhas contas, eu assumi que a massa molar do ácido sulfúrico era de 100 gramas por mol. Então, esse valor vai ser aproximado. Então, aproximadamente 96,2% de ácido sulfúrico, tá? Então, nessa reação, a partir dos dados apresentados, a partir do balanceamento apresentado e dos dados utilizados, a partir no caso, utilizando aquele valor de base, eu consigo determinar a quantidade de ácido ali presente, tá? Supostamente tinha 0,4, mas a partir dos dados eu tenho 0,3848, belezinha? Então, pausa aí, anota as observações e vamos para a próxima questão, tá? Vou colocar aqui do lado, questão 5. Acompanhe na lista aí. Nós temos o leite de magnésia usado como antiácido e laxante, contém sua formulação o composto MgOH2 ou o hidróxido de magnésio. A concentração, deixa eu aumentar para cá, a concentração de uma amostra. Deixa eu trazer os dados para você melhor visualizar e trazer meu quadro para cá. Vamos lá. Nós temos aí que a concentração de uma amostra de 10 ml de leite de magnésia foi titulada com 12,5 ml de ácido clorídrico com concentração de 0,5. E aí seguimos com a mesma relação. Deixa eu trazer para cá. Cadê? Aqui. CA, VA, CB, VB. E aí nós temos que levar em consideração agora que essa base utilizada se trata de uma de base, tá? Então os valores de Y, no caso o valor de Y, ele muda, tá? Ao invés de utilizar 1, como nós estamos utilizando para o hidróxido de sódio, nós vamos utilizar agora o 2, tá?
Então eu tenho HCl reagindo com o MgOH2. Trata-se de uma dibase. E aí vamos para a substituição dos valores aqui. O X para o ácido clorídrico vai ser 1 vezes a concentração do ácido, tá? Utilizado para titular era de 0,5, o volume do ácido 12,5, e aí a concentração da base é o que eu quero. O volume da base é o volume da solução do leite de magnésia, 10 ml. E aqui eu coloco um 2, tá? Por que um 2? Porque nós temos uma de base, MgOH2. 0,5 vezes 12,5, isso aqui vai dar metade da 6,25 igual a CB vezes 20. Então, CB vai ser igual a 6,25 dividido por 20. É como se dividisse por 2 e depois dividisse por 10. Então, CB vai ser igual a 3,125 dividido por 10. Isso aqui vai ser igual a 0,3125. Isso aqui é a concentração, é mol por litro, tá? Não estou colocando as unidades porque eu vou estar cortando todas elas. E aí a questão pede o valor mais próximo, tá? Então nós temos aqui aproximadamente 0,3, que corresponde à letra B. Tranquilo? Vamos na sequência. Questão 6. Deixa eu trocar aqui a caneta e vamos lá. Uma amostra de 5 gramas de hidróxido de sódio impuro, ou seja, trabalharemos com pureza. Então, vamos admitir que nós temos 5 gramas, faremos os cálculos e encontraremos o valor real, tá? E aí depois vamos dividir pelo valor teórico. E aí nós temos uma amostra de 5 gramas de hidróxido de sódio impuro foi dissolvida em água suficiente para formar 1 litro de solução. Uma alíquota de 10 ml dessa solução consumiu, ou seja, ele prepara 1 litro, pega 10 ml e vai trabalhar com 10 ml. A pergunta que eu faço é a concentração de hidróxido de sódio, tá? Desses 10 ml, ela é igual, é diferente, no caso é maior ou menor do que a concentração em 1 litro. E aí? É o mesmo valor, certo? E aí, obviamente, mais uma vez, a razão é sempre a mesma. O volume da solução, assim como a massa do soluto, são diferentes, mas a proporção é sempre a mesma, tá? Lembra da garrafa de cachaça e da dose de cachaça colocada em um copo. São volumes diferentes, massas de álcool diferentes, porém a concentração é sempre a mesma. Então nós temos ali 5 gramas. A questão ela pede que se trabalhe aí com a pureza. Então o que é importante saber é que nós tínhamos 5 gramas de hidróxido de sódio e tudo isso aqui foi diluído em 1 litro, tá? Na titulação nós vamos trabalhar sempre com mol por litro, então é interessante a gente fazer a transformação, tirar esse grama por litro e trabalhar isso aqui em mol por litro. Como é que eu vou transformar? Aí, pessoal, como é que eu vou transformar mol em massa? Lembra que o teu fator de transformação aqui, ó, vai ser a massa molar. De mol para massa, você multiplica pela massa molar. De massa para mol, você vai dividir, tá, pela massa molar. Então, essa relação é muito importante. Até para evitar regras de três necessárias que vocês costumam fazer, tá? Então, mol e massa, como é que se relacionam? Pela massa molar. De mol para massa eu multiplico, da massa para o mol divido pela massa molar, tá? E aí vamos lá. A questão está falando desses 5 gramas de hidróxido de sódio. Vamos trabalhar com mol por litro. E aí lembra do seguinte. Se eu tenho uma concentração que inicialmente ela está expressa em gramas ou massa por volume, lembra que a concentração vai ser igual ao número de mols. Aliás, do jeito que ela está expressa aqui, nós temos massa. Então, nós temos massa por volume. Mas se eu quero transformar essa massa aqui para mol, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar, perdão, eu tenho que dividir pela massa molar. E aí, o que é importante saber? Deixa eu trazer para cá, para ficar melhor. Nós temos 5 gramas, tá? A massa molar do NaOH é igual a 40 gramas por mol. E aí, nós temos o seguinte. São 40 gramas para cada 1 mol.
Se eu tenho 5 gramas, eu tenho quantos mols de NaOH? Eu tenho X. Então, 40 vezes X igual a 5. X igual a 5 por 40. E fazendo essa continha, 5 por 40, nós temos X igual a 0,125 mols, tá? De quem? NaOH. Só que isso aqui estava presente em qual volume? 1 litro. Então, essa concentração aqui apresentada, ela vai estar em mol por litro, tá? A gente pode fazer essa regra de 3 inicialmente, a gente pode aplicar direto na fórmula, uma vez que até havia começado dessa forma e mudei de ideia. A concentração no número de mols sobre volume, número de mols não é massa sobre massa molar, então a concentração vai ser igual a massa sobre a massa molar dividido pelo volume. Então a concentração vai ser igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume, tá? Isso aqui também é importante saber. Se eu fosse trabalhar com essa relação, ficaria 5 dividido por 40 vezes 1, que dá os mesmos 0,125 mol por litro, tá? Então, para não confundir vocês, eu vou apagar isso aqui. Opa, foi demais. Eu vou apagar isso aqui. E aí, deixa eu só preencher que isso aqui saiu. Opa, NaOH. E colocar aqui, ó, que a concentração de NaOH era de supostamente 0,125 mols por litro. Por quê? Essa daqui é a concentração naquela solução que foi preparada a partir de 5 gramas. Então, supostamente deu isso. Só que eu vou confrontar esses dados com o quê? Com os valores obtidos na titulação. Perceba que eu tinha, mais uma vez, vamos colocar aqui hidroxissódio e cloreto de ácido clorídrico. Então, a proporção aqui vai ser 1 para 1. Já vou começar a adiantar aqui para não ter que ficar toda hora escrevendo esse x e esse y, tá? Já veja que se for 1 para 1, esqueça o x e esqueça o y. Então, fazemos CaVa igual a CbVb. A concentração do ácido utilizado, perceba que ele fala na segunda linha, tá? Que nós tínhamos 10 ml de base, botar aqui, ó, volume de base igual a 10 ml, a concentração eu desconheço, o volume de ácido utilizado, ele fala ali, ó, que 10 ml da solução aquosa consumiu numa titulação 20 ml de uma solução aquosa de ácido clorídrico. Então aqui, ó, vem 20 e a concentração do ácido era de 0,05. 0,05 vezes 20, isso aqui vai dar 1 igual a CB vezes 10. CB vai ser igual a 1 sobre 10, que vai ser igual a 0,1. Beleza. Isso aqui, pessoal, é o que de fato eu tenho a partir dos dados da titulação, tá? Só que, supostamente, eu tinha, em função daqueles 5 gramas ali, uma concentração de 0,125 mols por litro de quem? De NaOH. Então, eu vou confrontar esse valor que eu acabei de encontrar, que é o valor real, por esse valor teórico, tá? E aí, a razão, a porcentagem aqui, me dá a pureza dessa amostra, que supostamente tinha 5 gramas de hidroxissódio. Então, eu faço 0,1 dividido por 0,125. Se você fizer rapidamente essa conta, isso vai ser igual a 80%. Isso aqui vai ser igual a 80%, tá? Fazemos 1 dividido por, no caso, 0,1 dividido por 0,125. 0,8. Nós fazemos isso aqui, eu coloquei direto já. Mas nós fazemos esse 0,1 vezes, ora, assim, a porcentagem vezes 100%. Isso aqui vai dar 80%, tá? Essa é a minha pureza dessa amostra de NaOH, beleza? A questão 7, questão do Enem, havíamos feito em sala de aula essa questão, uma questão bastante interessante. Essa questão 6, tá? Talvez a principal observação é que quando se fala de pureza, caso seja dado algum valor, esse é o valor teórico, tá? O valor real
é aquele valor que você vai obter mediante a análise. Nesse caso foi a volumetria, que utilizou um valor de base, um valor de valor de base, de concentração de base, e um valor de volume de base. O valor de volume foi péssimo. A concentração da base e o volume de base. Use esses dados para confrontar. Você vai obter a concentração real do ácido e você vai dividir depois pelo valor que supostamente tinha. Então isso aí vai te dar a pureza. A pureza vai ser o real pelo teórico vezes 100%. Vamos para a questão 7. A questão 7 ela envolve algumas regrinhas de 3, tá? E aí, obviamente que numa situação de Enem seria interessante fazer algumas observações e aproximações. Mas como a gente está com um tempinho aqui para fazer, então vamos lá. Questão 7. Observe o seguinte. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de fruta destinadas ao consumo como bebida é a acidez total, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. Então, todos os valores têm que ser expressos em 100 gramas, tá? 100 gramas de polpa de fruta. Ele fala do ácido cítrico, que é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Ou seja, para a questão 7, aquele meu XA. Deixa eu trazer para cá, tá? Aquele XA. E ele quer ir, ou ele não quer ir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer para cá para o cantinho para colocar ele sobreposto. Aqui. Deixa eu ampliar aqui agora. Pronto, vamos para cá. Então esse X corresponde a 3, tá? Já que são 3 hidrogênios ionizáveis. E aí vamos para... Ele fala na sequência que é uma molécula orgânica, certo? 3 ácidos ionizáveis e a sua massa molar, colocar aqui, ó, a massa molar do ácido cítrico é igual a 192 gramas por mol. Beleza. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas de fruta, certo? E vamos lá. Nós temos aqui o quadro de acidez, são 5 tipos de polpa de fruta, acerola, caju, cupuaçu, gravela e maracujá, e os respectivos valores mínimos de acidez total, tá? E aí vamos lá, a acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. Do procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra e após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução hidroxissódio, certo? Solução hidroxissódio. E aí ele vai apresentar ali a concentração de 0,01 mol por litro. E ele fala que o volume de base utilizado foi de 24 ml. Então vamos lá. A concentração de NaOH foi de 0,01 mol por litro. E o volume de base de NaOH de 24 ml, tá? Ou em algumas situações, caso vá fazer de alguma outra forma, 24 vezes 10 a menos 3 litros, tá? É a transformação direta. Joga 10 a menos 3, que é a mesma coisa que dividir por 1000, e você já coloca o litro como unidade de medida para esse volume. E aí vamos lá. A gente vai partir aqui de 2,2 gramas de polpa de fruta, tá? Só que aí, observe o seguinte. Nesse caso, não é colocado para a gente aqui o volume da solução ácida. Ele só fala que pegou-se a polpa de fruta 2,2 gramas, colocou, no caso, dissolveu isso em água destilada e aí foi titulado. Então vamos lá. Não faz sentido trabalhar com esse volume de ácido, tá? Não faz sentido. Mas lembre-se do seguinte, eu havia colocado no começo dessa gravação, tá? Que nós temos X vezes número de mols do ácido igual a número de mols da base vezes Y. Lembra que número de mols vai ser igual ao produto da concentração vezes o volume, tá? Então eu posso reescrever esse meu CaVaCbVb como Na igual a Nb, sabendo que Ca vezes Va ou Cb vezes Vb corresponde respectivamente à concentração, número de mols, da quantidade de ácido, no caso CaVa, ou número de mols da base se for o produto CbVb, tá? E aí tem um ponto interessante. Eu vou reescrever isso aqui, colocar aqui a massa da polpa igual a 2,2 gramas. Eu vou escrever assim, ó, X vezes Na igual a Nb vezes Y, tá? E aí X corresponde a 3, porque é um ácido triprótico, tá? Vezes Na, que é o número de mols do ácido. Não sei, certo? Só que esse Nb
que aparece aqui, eu posso transformá-lo, tá? Eu posso transformá-lo, isso aqui, posso pegar isso aqui, trazer para cá e dizer que é CB vezes VB. Uma vez que N é igual a C vezes B, então NB vai ser CB vezes VB. E aí a concentração da base 0,01, tá? Vou colocar isso aqui em mol por litro e aí tem a seguinte observação: o volume de base utilizado foi de 24 ml. Eu vou colocar aqui o CBVB, tá? CB vezes VB vezes Y. Fica 3 vezes Na igual a concentração da base 0,01 mol por litro. E o volume da base, perceba, aqui eu tenho mol por litro. Então o meu volume tem que ser expresso em litros. Então já jogo 24 vezes 10 a menos 3 litros, tá? E o meu Y vale 1 porque a base em questão é hidroxissódio. Perceba que o litro vai cortar com o litro, certo? E aí você vai ter agora algumas considerações. Aqui eu vou encontrar o número de mols do ácido, tá? E detalhe, essa quantidade de mols é a quantidade presente em 2,2 gramas. Eu vou ter que jogar isso para 100 gramas, certo? Para daí determinar, na verdade, qual que é a concentração real daquele ácido. E aí fazer a comparação dentre quais das frutas ou qual a fruta apresenta valores abaixo do valor máximo de acidez, tá? Então vamos lá. Eu tenho, detalhe, eu posso cortar esse 3 que aparece aqui, ó, com esse 24 que aparece aqui. Aqui fica 8 vezes 10 a menos 3, certo? Vou descer aqui um pouquinho. E daí eu tenho Na igual. Esse 0,01 vamos colocar como 1. Deixa eu voltar aqui. Vai ficar 1,0 vezes 10. Eu andei 1, 2, menos 2, vezes 8, vezes 10 a menos 3. Tudo isso aqui vai estar expresso em mols, tá? O número de mols de ácido vai ser igual 1 vezes 8, 8, 10 a menos 2, vezes 10 a menos 3, dá 10 a menos 5 mols, tá? Detalhe, isso aqui é para 2,2 gramas. Então, se eu tivesse 100 gramas, isso aqui seria X. Então, venho para cá, ó. Por que eu faço para 100 gramas? Porque a tua tabela, tá? Que vai associar essa acidez, ela está expressa em gramas de ácido para cada 100 gramas de polpa de fruta. E aí, o teste em questão foi feito com 2,2 gramas de polpa de fruta. Eu tenho que extrapolar isso, tá? E aí, vamos lá. Nesse caso aqui, o meu X, tá? Que corresponde ao número de mols de ácidos agora em 100 gramas de polpa de fruta, vai ser igual. Eu faço 8 vezes 10 a menos 5 vezes 100, dividido por 2,2. Quando eu faço 8 dividido por 2,2, isso dá 3,63 vezes 10. Aí, no caso aqui, 100 gramas, no caso, e 100 equivale a 10 a segunda. E quando eu faço 10 a menos 5 vezes 10 a segunda, aqui eu vou ter 10 a menos 3. Isso aqui é mol, tá? Mol para cada o quê? 100 gramas. Só que tem um detalhe, a questão não pede em mol, a questão pede se expressa em massa. Como é que eu vou transformar mol em massa? Como é que é? Eu tenho que multiplicar pela massa molar. E aí, se eu tenho que multiplicar pela massa molar, a questão fala que a massa molar do ácido cítrico é de 192 gramas por mol. Então, eu venho para cá agora e faço a concentração do ácido vai ser igual a 3,63 vezes 10 a menos 3 vezes 192. Isso aqui estava expresso em mol. A massa molar é gramas por mol. Eu vou cortar o mol com mol e vai sobrar somente quem? Gramas, que me interessa. Então, 3,3 vezes 192. Isso aqui, obviamente, colocando aqui no caso, a notação científica, isso aqui vai ser igual a 0,69 gramas para cada 100 gramas de polpa. E aí a questão fala o seguinte: qual dessas amostras de polpa de frutas aqui tem um valor inferior
ao valor da acidez total, tá? Que é 0,69. Você vai ter a acerola, perdão, você vai ter o caju 0,3 e você vai ter a graviola 0,6. Então, nesse caso aqui, letra C é caju ou graviola. Essa questão em particular é uma questão que ela é chatinha de fazer. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração não a concentração do ácido, mas a quantidade de mols do ácido, que é esse Na. E além disso, o valor inicial ele corresponde a 2,2 gramas de polpa de fruta, e a questão fala em 100 gramas, tá? E aí, são essas observações, além do que esse ácido em questão é um ácido triprótico, então aquele teu X aqui que acompanha para estabelecer a proporção tem que ser igual a 3, belezinha? Vamos para a próxima questão. Pausa o vídeo, faz as anotações. Vamos para a próxima questão. Questão 8. A questão 8, ela trata do seguinte. É uma questão que também fala de concentração, tá? É uma questão que é um pouco mais simples de fazer. E aí tem que se levar em consideração que nós temos aqui o ácido sulfúrico. Lembra que o ácido sulfúrico, quando ele vai, aqui é o 4, tá, pessoal? Quando ele reage com hidróxido de sódio, isso aqui vai gerar um sal, que é o sulfato de sódio, e vai gerar também o que aqui? Água, tá? A proporção, já havia comentado com vocês, é de 1 mol de ácido para 2 mols de base, tá? Proporção aqui de 1 para 2. Deixa eu colocar aqui. Então, quando você for colocar aquele CaVaCbVb, trazer para cá, lembra que você vai ter que associar e ajustar, tá? Esse X, tá? Colocando o valor dele igual a 2. E aí vamos lá. Na neutralização de 30 ml de uma solução de soda cáustica, no caso hidroxide comercial, foram gastos 20 ml de uma solução 0,5 molar, no caso 1 por litro de ácido sulfúrico. E aí ele fala aqui o mudança de indicador, certo? E aí o comando da questão é o seguinte: desse modo é correto afirmar que as concentrações molares da amostra de soda cáustica e de sal formado, detalhe, e do sal formado, tá? Primeira coisa, vamos determinar aqui a concentração molar, perdão, da soda cáustica. Por quê? Porque ele nos fala aqui, ó, que eu tinha 30 ml de soda cáustica, tá? E eu gastei 20 ml de ácido sulfúrico a 0,5 molar. Então, quando eu venho para cá, o X aqui ele vai ser igual a 2. Então, fica 2 vezes a concentração do ácido, que era 0,5, vezes o volume de ácido, que era 20 ml, igual a Cb, que era a concentração da base que eu quero, vezes o volume de base, eu utilizei aí 30 ml, tá? E aqui fica vezes 1. Então, 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes 20, 20. Isso aqui vai ser igual a Cb vezes 30. Corto 0 com 0. Cb vai ser igual a 2 por 3. Isso aqui vai ser igual a 0,67. 67 o que? Mol por litro. Isso aqui é a concentração da base. E aí, pessoal, falta agora determinar a concentração do sal, tá? Então, para determinar a concentração do sal, é importante saber que esse sal vai derivar, mais uma vez, da neutralização do ácido com a base. E aí, quanto que eu tinha de ácido, tá? Número de mols de ácido vai ser igual à concentração do ácido vezes o volume do ácido. Então, o número de mols de ácido vai ser igual à sua concentração, que era 0,5, vezes o seu volume, tá? E aí o seu volume era de 20 ml. Detalhe, a concentração, deixa eu colocar aqui as unidades, era de 0,5, só ampliar isso aqui, era de 0,5 mols por litro. Eu apaguei isso aqui. A gente tem aqui 0,5 mols por litro. E o volume de ácido utilizado foi de 20 ml, ou seja, 20 vezes 10 a menos 3 litros. Lembra que eu tenho que cortar litro com litro. E aí, o número de mols do sal vai ser igual, só uma correção aqui, tá? Eu falei número de mols de ácido, mas isso aqui, aliás, eu posso deixar assim o ácido, tá? E lembrando que o número de mols de ácido fica melhor assim, vai ser igual ao número de mols de sal. O número de mols de sal vai ser igual a 0,5 vezes 20 vai dar 10,
vezes 10 a menos 3 mols. Porém, a concentração de sal vai ser o número de mols de sal, tá? Dividido pelo volume o quê? Total. Ou seja, eu tinha 30 ml de uma solução de soda cáustica mais 20 ml da solução de ácido sulfúrico. Total de 50 ml, ou seja, 50 vezes 10 a menos 3 litros. Corta 10 a menos 3, 10 a menos 3. Cortam-se zeros. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 5, que vai ser igual a 0,2 mol por litro, tá? Então você marque aí a letra D. Vamos lá, pessoal, questão 9, acompanhe. Uma indústria compra soda cáustica com um teor de pureza de 80%. E aí, antes de mandar o material, lembrando, soda cáustica é NaOH, tá? Antes de mandar o material para o estoque, chama o técnico em química para verificar se a informação procede. No laboratório, ele dissolve 1 grama do material em água, obtendo 10 ml de solução. Utilizando o indicador apropriado, realiza a titulação, gastando 20 ml de ácido clorídrico a 0,5 mol por litro. E aí, vamos para cá. Nós podemos fazer aqui duas formas. A primeira é determinar a concentração da solução de hidróxido de sódio a partir desse 1 grama. Tá? Determinar os valores reais a partir do valor da titulação e aí comparar esses valores, ou a partir da titulação encontrar um valor e jogar para 1 grama, tá? Vamos fazer a segunda forma. Lembra que a proporção aqui vai ser 1 para 1, tá? É NaOH-HCl, então o número de mols de ácido vai ser igual ao número de mols da base. Como eu estou trabalhando com a base, eu quero determinar o valor da concentração da base, eu vou deixar esse NB, tá? E eu vou trabalhar aqui com Na. Na vai ser igual à concentração do ácido vezes o volume do ácido igual a NB. Detalhe, isso aqui é em 10 ml de solução de NaOH, tá? A concentração do ácido eu tinha 0,5 mol por litro. E perceba, mol por litro, nesse caso, como não tem ml do outro lado da igualdade, eu deixei em função de NB, eu tenho que transformar o volume, deixar o volume em litro. Como eu usei 20 ml, eu faço 20 vezes 10 a menos 3 litros. Lembrando que isso aqui é igual a NB, tá? Então eu vou cortar litro com litro. Eu vou ter NB igual 0,5 vezes 20 dá 10, 10 vezes 10 a menos 3 mols, tá? Só que tem um parênteses aqui, eu tenho que trabalhar com grama. Então eu tenho que transformar isso em grama. Como é que eu transformo em grama? Vezes a massa molar. A massa molar de hidróxido de sódio é de 40 gramas por mol. Então a massa da base vai ser igual a 10 vezes 10 a menos 3 vezes 40. Quando eu faço isso, tá? Eu já estou transformando. Aqui é mol, aqui é gramas por mol. Então eu vou cortar 1 mol com 1 mol, vai sobrar o que? Gramas. Então a massa da base vai ser igual a 10 vezes 40, vai dar 400. 400 vezes 10 a menos 3 gramas. Isso aqui vai ser igual a 0,4 gramas, tá? Isso aqui é o resultado que eu obtive mediante a titulação. A questão fala que eu tinha ali quanto de pureza? Supostamente 80, né? E ele usou o que? 1 grama. Então a minha pureza vai ser igual o valor que de fato eu obtive, 0,4, dividido pelo que ele falou que tinha, que era 1 grama. Isso aqui vezes 100%. Isso aqui vai ser igual a 40% de quem? NaOH, tá? Letra A, não procede, pois o grau de pureza é de 40%. Tranquilo? Vamos para a sequência, questão 10, questão do Enem, envolvendo ácido tartárico. Mais uma questão, né? 2019, 2022, e aí vamos lá. A questão fala do ácido tartárico, e aí a qualidade do vinho vai estar associada à presença do ácido tartárico. Deixa eu colocar aqui a questão 10, e aí vamos lá. A partir da equação, pessoal, é importante que você observe que existe aqui uma proporção, tá? Aqui eu tenho 2, aqui não aparece porque eu tenho 1. E observe que ácidos carboxílicos, quando você reage com bases, você percebe que o hidrogênio da hidroxila que está presente ali, no caso o hidrogênio
da hidroxila. Do grupo carboxila, que é esse rapaz aqui, ó, ele vai ser o hidrogênio que ionizável. Perceba que 2 deles saíram, ou seja, esse meu ácido é um ácido que diprótico, tá? Então, naquela relaçãozinha X vezes Ca vezes Va igual a Cb vezes Vb vezes Y, o meu X aqui, ele vale quanto? Ele vale 2, tá? Uma vez que o meu ácido é um ácido diprótico, certo? E aí, vamos lá. A qualidade do vinho se dá a partir da quantidade desse ácido tartárico. E aí, vamos lá. Para determinar sua concentração, você titulou essa espécie com base. E aí, a base ali, nós temos 0,10 mol por litro e um volume de 8 ml. E o volume de vinho que foi utilizado foi de 25 ml. Então, 2 vezes a concentração do ácido, no caso, para esse vinho que eu não conheço, chamo de Ca, vezes Va, que é o volume do ácido, que é 25 ml. Perceba, quando há ml dos dois lados, pode deixar, tá? A gente vai cortar. A concentração da base era 0,10, o volume da base era de 8 ml, e aqui vai ser igual a 1. Então, Ca vezes 50, ou 2 vezes 25, 50, igual a 0,8. Quando nós fazemos aqui Ca igual a 0,8 dividido por 50, isso aqui vai ser igual a 0,8 por 50, isso aqui vai ser igual a 0,016 mols por litro. Porém, a questão pede que você expresse essa concentração em gramas. E aí, como é que eu vou transformar, mais uma vez, como é que eu vou transformar esse mol em massa? Eu multiplico pela massa molar fornecida, que foi de 150 gramas por mol. Então, a concentração do ácido vai ser igual a 0,016 vezes 150. Então, nós fazemos 0,016 vezes 150, isso vai ser igual a 2,4 gramas por litro, tá? Então lembra, quando for para transformar, eu tenho uma concentração em mol e quero transformar essa concentração em massa, tá? Massa volume, eu vou multiplicar o valor da quantidade de matéria, o mol, por massa molar, certo? Caso fosse o contrário, dividiria pela massa molar. Tranquilo? Vamos para a questão 11. Questão 11 é bastante simples, tá? Envolve a titulação entre o HCl e o hidróxido de magnésio. Lembrando que isso aqui vai gerar um sal, que é o MgCl2 mais água. Olha a proporção, nós vamos ter 2 para 1, tá? Então é importante que você observe a proporção entre o ácido e a base que você vai neutralizar. Então, trazendo a relação X vezes Ca vezes Va igual a Cb vezes Vb vezes Y, tá? Esse Y, que corresponde à quantidade de hidroxileiros dissociáveis, vai ser igual a, vou colocar aqui, ó, isso aqui vai ser igual a 2, tá? Então, o Y vai ser igual a 2. E o X, ora, como é um monoácido, vai ser igual a 1. E aí, vamos lá. Ele prepara a titulação dessas duas espécies, e aí, do meio do enunciado para o final, temos assim: no caso da titulação ácido-base com as soluções misturadas, apresentam sempre um ácido e uma base, logo a reação que ocorre na neutralização, suave. Na titulação de 40 ml de uma solução de hidróxido de magnésio, então vamos começar a colocar os dados aqui: 40 ml de hidróxido de magnésio, certo? Foram utilizados 0,02 litros de uma solução de ácido clorídrico, ou seja, 20 ml, tá, pessoal? Perceba que eu tenho que ter, se eu for fazer CaVa, CbVb, se tem ml, eu posso cortar, tá? 0,02 litros corresponde a 20 ml. E a concentração do ácido, X é igual a 1, era igual a 0,1 mol por litro. Deixa eu só organizar essa continha aqui para ficar bonitinho. Nós vamos ter 1 vezes 0,1 mol por litro. Eu falei que a organizar ficou uma bosta. Deixa eu ajeitar aqui, trazer isso aqui para cá. Tá, aqui. Aí nós fazemos agora vezes o volume utilizado, que foi de 20 ml. Perceba, ó, que o ml vai embora com ml e vai restar quem? Mol por litro. Então
Então eu faço 0,1 vezes 0,1 vezes 20, isso aqui vai ser igual a 2 mol por litro, igual a CB vezes 40 vezes 2, 80. Então CB vai ser igual a 2 dividido por 80, que é a mesma coisa que 1 por 40. Lembra que 1 por 4 dá 0,25, então 1 por 40 vai ser igual a 0,025 mol por litro. Ou seja, 2,5 vezes 10 a menos 2, tá, pessoal? Mol por litro. Então, letra B. A questão 12. Pessoal, questão 12. Vamos na sequência, que o vídeo já está extremamente longo. Questão 12. Em uma titulação de solução de um ácido orgânico monocarboxílico. Ora, se é um ácido monocarboxílico é porque tem apenas uma carboxila. Essa carboxila tem apenas um hidrogênio ionisado, tá? Lembra que o ácido carboxílico vai ser o RCOOH. E aí, se é um ácido monocarboxílico, é este hidrogênio que vai ser ionizado. Tranquilo? Então, vamos lá. Para atingir o ponto de equivalência, que é o ponto no qual a quantidade de ácido é igual à quantidade de base, utilizaram-se 25 ml de uma solução aquosa de soda cáustica de concentração 0,2. Então, quando eu faço CaVa igual a CbVb, o X e o Y aqui vale 1, tá? Vou seguir o baile. A concentração da base era de 0,2, o volume de base era de 25 ml, e aí nós temos aqui, aliás, eu fiz toda essa associação para quê? A questão pede a concentração do monocarboxilato. E o que é o monocarboxilato? O monocarboxilato é o sal, tá? Na minha cabeça aqui a questão, tanto faz CaVa, CbVb, na minha cabeça era para calcular a concentração do ácido, imaginando que é o sal. Então, o número de mols do sal vai ser igual ao número de mols de quem? Da base. O número de mols do sal vai ser igual. Eu tenho número de mols C vezes V, como é o caso da base, 0,2 vezes 25 vezes 10 a menos 30. Pessoal, que diabo é isso? É porque o 0,2 está expresso em mol por litro. E aí o 25 ml tem que ser colocado em litros, tá? Então você corta litro com litro e você faz 0,2 vezes 25 vezes 10 elevado a menos 3. Então quando você multiplica por 0,2 é a mesma coisa que dividir por 5. Então aqui nós temos 5 vezes 10 a menos 3 mol, tá? Mol de quem? Do sal, tá? Só que a concentração do sal vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 3, botar aqui mols, dividido pelo volume. Mas lembra que é o volume do quê? Total, ou seja, 50 ml, que era 25 de cada. Então fica 50 vezes 10 a menos 3 litros, corta 10 a menos 3 com 10 a menos 3, esquece o mol que permanece, tá, pessoal? E aí você vai ter 5 dividido por 50, que é a mesma coisa que 0,1, ou seja, 1,0 vezes 10, que horroroso. Eu vou ter 1,0 vezes 10 a menos 1, porque mol por litro, tá? A letra E. E para finalizar, a questão 13. Para se determinar o conteúdo de ácido acetilsalicílico no comprimido analgésico isento de outras substâncias ácidas, 1 grama do comprimido foi dissolvido na mistura de etanol e água. Essa solução consumiu 20 ml de solução aquosa de NaOH de concentração 0,10 mol por litro. Perceba que a reação aqui, ela está mostrando que a tua proporção estequiométrica é de quanto? É de 1 para 1. Então aquele teu X e aquele teu Y valem 1, tá? Ambos valem 1. E aí vamos lá, mais uma vez, CaVa igual a CbVb. Detalhe, para essa questão aqui, fica preferível não trabalhar com CaVa, CbVb. É mais interessante que a gente trabalhe aqui com número de mols de ácido. E aí, encontrando o número de mols de ácido, a gente compara isso com 1 grama que tem lá. Mas, professor, eu poderia calcular a concentração do ácido? Poderia, só que essa concentração vai aparecer em mol por litro e a questão fala que ele preparou, aliás,
Caso fornecesse o volume, eu poderia. Ele não fornece o volume. Assim como naquela outra questão na qual era a questão do Enem, se eu não me engano, na qual não vinha aqui o volume utilizado. Se não vem volume utilizado, trabalha com o número de mols, tá? Então seguimos. Concentração da base que foi utilizada era 0,10. Deixa eu anotar aqui. 0,10 mol por litro. Vezes o volume de base utilizado, que era de 20 vezes 10 a menos 3 litros. E aí a gente vem aqui, ó, corta litro com litro, certo? Número de mols do ácido vai ser igual a 0,1 vezes 20, vai dar 2 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é mols. Mols de quem? Mols do ácido, tá? Só que aí tem um ponto, a questão está falando, a questão traz, na verdade, essa relação com gramas. Então, como é que eu vou transformar isso aqui para gramas? Eu multiplico pela minha massa molar. Então, quando eu faço 2 vezes 10 a menos 3 vezes a massa molar, que é 180 gramas, isso aqui estava em mol, tá, pessoal? Aqui é gramas por mol. Eu vou cortar o mol com o mol. 2 vezes 180 dá 360 vezes 10 a menos 3. Não se esqueça. Gramas. Trabalhando aqui, nós temos 0,360 gramas de quem? De ácido. Só que o comprimido, tá? Ele tinha quantos gramas? 1 grama. E aí ele falava que era isento de outras substâncias ácidas. Então, se eu tenho um comprimido que ele tem 1 grama e eu, mediante a minha volumetria, tenho 0,360 gramas de ácido, ora, qual que é o teor de ácido? O teor vai ser igual a 0,360 gramas dividido por 1 grama. Isso aqui vezes, obviamente, 100%, tá? E aí cortamos os gramas. 0,36 dividido por 1 vezes 100, a porcentagem aqui vai ser igual a 36% de ácido, ou seja, a letra D, tá? E aí, pessoal, fechamos por aqui, vídeo extenso, muita conta, tá? É importante que vocês saibam relacionar e saibam fazer essas proporções estequiométricas, certo? Isso vai estar na prova, assim como as questões de orgânica, identificação de função e teoria ácido e base. Eu ainda vou postar para vocês o gabarito da lista de teoria ácido e base, vai ter um gabaritozinho comentado, tá? Mas o vídeo fica para volumetria e os cálculos, tranquilo? Então é isso, sucesso, boa prova e valeu!